É terça-feira, contamos com a análise de Paulo Bento, presidente do INDEG. Muito bom dia, obrigada pela sua presença. Vamos falar da Grécia, que adiou para hoje de manhã a entrega da lista de medidas que lhe vão permitir aceder a um empréstimo de 7,2 mil milhões de euros a 4 meses. Para já, esta lista foi considerada insuficiente pelas instituições internacionais. É um mau começo ou já é, de alguma forma, uma base negocial, apesar de ter sido considerada insuficiente? Bom, é um começo, é o resultado de um começo de um processo negocial intenso que não acabará aqui. O facto de ser mantida a conference call entre os ministros, portanto, para esta tarde, é um bom sinal, é que, apesar de tudo, acham que têm condições para, antes dessa call que está marcada para a tarde, ter um documento que eles achem minimamente credível, mas o documento aparentemente irá ter, em vez de 3, 6 páginas. Portanto, a diferença não é muita. Não, não é muita, são só 6 páginas, mas é o dobro do que estava previsto, o que significa que os parceiros europeus não arriscam nada com a Grécia e querem medidas concretas, querem datas, querem um plano de execução e não um texto vago ou uma declaração de intenções, de um conjunto de intenções por parte do governo grego. É difícil elaborar um bom plano e um plano detalhado em tão pouco tempo. Tivemos Eurogrupo na sexta-feira. Sim, é difícil, mas diríamos que ambas as partes sabem o que querem e o que não querem, ou sobretudo ambas sabem o que não querem, neste caso, e portanto é outra forma de pegar no problema e de elaborar o plano e naturalmente que o governo grego é um governo recente, mas faz campanha há muito tempo. Já devia ter pensado nisso antes, o Syriza? Não, e vinha a pensar. O problema é que aquilo que... Mas não apresenta as medidas concretas? Não, porque as medidas que queria apresentar não lhes deixaram apresentar, porque para dançar o tango é preciso 2 pessoas. Mas quando foi para o governo, o Syriza já devia adivinhar pelo menos que não iria ter todas as suas pretensões atendidas. Sim, mas... Já devia ter um plano B, ou não? Não, é evidente, mas tudo isto faz parte do processo negocial e eles não podem admitir que não tinham, mas é evidente que tinham. Agora, também o que parece que está a acontecer é que, de alguma forma, e sem voltarmos, já abordámos isso noutras edições anteriores, sobre quem é que é o culpado da Grécia estar na situação em que está, se são os gregos, se são as entidades externas que pelo menos permitiram ou fecharam os olhos àquilo que estava a acontecer na Grécia durante muitos anos. Mas, portanto, passando agora um pouco para a frente, o que parece de facto estar a acontecer é que, quando se estica a corda, ela parece partir para o lado mais fraco. E, portanto, o lado mais fraco é, de facto, a Grécia. E a Alemanha não está a permitir que haja grandes alterações àquilo que tem vindo a ser a política alemã, que, neste caso, é mais ou menos sinónimo de política europeia. Não? Aliás, a Alemanha sempre disse que quer compromissos. Exatamente. Isto por questões culturais, os povos do sul da Europa, nos quais nós nos incluímos, temos uma matriz cultural bastante diferente da do norte da Europa, ou até da do centro da Europa e da Alemanha, e, portanto, se quiserem, a Alemanha está escaldada, ou os europeus estão escaldados sobre o não compromisso e sobre as promessas que os gregos têm vindo a fazer ao longo de algumas décadas. Estamos a falar de décadas, porque este problema não apareceu agora com o plano de austeridade. E embora o plano de austeridade, isso é um tema diferente, possa ter tido ou não as medidas certas, a situação em que está a Grécia é anterior a 2008, foi gerada até 2008. E, portanto, nesse sentido, a Alemanha em particular, mas também, neste caso, Portugal e Espanha e outros países, portanto, não confiam nos gregos e só com medidas muito concretas, com períodos de execução para cada uma dessas medidas, é que chegará, de facto, a um acordo. Não é?
Portugal tem sido criticado por causa do Eurogrupo de sexta-feira. Portugal tem legitimidade para criticar assim a Grécia, como estava a dizer, tendo em conta que também foi resgatado e que também não fez tudo o que era suposto fazer? É claro que não, mas Portugal está a pedir equidade, está a pedir um tratamento igual à Grécia, que não teve. Também teve um resgate, mas não teve um tratamento igual à Grécia, não é? É evidente que eu acho que a postura assumida pelo governo português é uma postura tática, mas é assim, em termos de negociação, de um ponto de vista genérico, faz sentido, ou faz algum sentido que Portugal assuma essa posição, porque criaria, porque a posição que Portugal está a assumir agora não a assumiu antes por não ter conseguido as condições do governo grego. Como dizia António Mexia, devia haver um tratamento igual para todos. Exatamente, é isso que o governo português está a defender e, portanto, há aqui alguma chicane política, mas é assim, isto não tem que ver com os gregos, tem que ver com quem tem estado à frente da Grécia e tem que ver com os governos. E, portanto, não tem que ver com falta de solidariedade. Pedir um tratamento idêntico não é igual, é parecido. Eu não acho que esteja errado e, portanto, e neste caso, como vimos há bocadinho na peça, dizer que ser mais alemão que os alemães, porque neste caso seria, é essa a postura desse do governo, seria uma injustiça. Mas essa tem sido a acusação de que o governo tem sido alvo, de ser mais alemão do que os alemães. Sim, mas se eu alinharia em relação à dureza das medidas implementadas em Portugal e, portanto, ao desejo, isso tem que ver com quem preparou aquilo, quem desenhou aquilo que este governo ia fazer, de ir além das medidas da Troika e, portanto, eu aí concordaria que teremos errado nesse sentido. Já não acho, neste caso aqui, Portugal, e que não é só Portugal, Grécia, Itália e mesmo a Irlanda, é assim, se calhar a Irlanda de uma forma mais diplomática, pedem apenas equidade, não é? A extensão só avança se o Eurogrupo concordar. Hoje temos a tal teleconferência e se o Eurogrupo não concordar com as medidas novamente? Para já, esta lista foi considerada insuficiente e logo à tarde, se não houver concordância? Poderá não haver. Temos mais uns dias, é assim, isto são maratonas, são 24 horas. 28 de fevereiro é já este fim de semana. É já este fim de semana e, portanto, o tempo é muito pouco, mas a situação é muito tensa. Existe aqui uma posição de força, mas eu, neste momento, o pêndulo nitidamente tende para as coisas neste sentido, contra os anseios, ou se quiserem, aquilo que na propaganda eleitoral o Syriza defendeu. E, portanto, que isto sim poderá colocar alguns problemas internos, porque este discurso... Já está a criar, aliás. Já está a criar. Este discurso é muito bonito quando se está na oposição e quando não se pensa sequer ser governo, mas de facto é depois extremamente difícil, atendendo à forma como a economia internacional e como a política internacional e como a diplomacia funciona, é extremamente difícil depois colocar em prática e naturalmente que um acordo implica cedências de ambas as partes, mas a cedência é muito superior do lado do governo grego. Mas parece-lhe que o Syriza não estava preparado para ser governo? Não, o Syriza estava preparado para ser governo, mas sabia que para o ser tinha que fazer promessas que não ia cumprir e este é o problema da forma como as sociedades estão estruturadas. É evidente que sim. Paulo Bento, muito obrigada pela sua presença e análise e até para a semana.